Estamos de volta para a segunda parte do vídeo Narcisismo é possível uma relação narcisista dar certo? Estamos no canal Curte Mendonça. Aqui nós estamos explicando um vídeo muito importante explicando sobre a possibilidade, se há ou não, de uma relação narcisista dar certo. Como eu citei na parte anterior, 8 casos das centenas de casos que nós acompanhamos e ainda temos acompanhado, em que nós montamos estratégias multidisciplinares e multidimensionais para a compreensão das dinâmicas disfuncionais, se elas se enquadram ou não na dinâmica narcisista ou se é outro caso, uma vez que nós batemos o escanteio e cabeceamos em termos de formação. Como eu tenho um amor à cultura e uma compulsão por conhecimento, eu juntei a minha formação médica, neurocirurgia, a minha formação em neurociências com a psicanálise, eu sou neuropsicanalista, a minha formação jurídica, eu sou processualista civil, e me subespecializei com todas essas formações multidisciplinares no puro mal, que é o narcisismo maligno. Aquelas pessoas que vivem entre nós, parecendo comigo e com você, mas que no lugar onde deveria existir um coração, há um buraco negro que devora e suga tudo ao seu redor e distorce os seus conviventes íntimos, causando danos presentes na convivência íntima e resíduos tóxicos que podem se arrastar por anos, décadas ou pela vida toda. E para marcar consulta ou consultoria online, comigo, Curte Mendonça, abrangendo neurologia, neurocirurgia, neuropsicanálise, suporte psicoemocional e jurídico, em contextos existenciais gerais e no contexto de estresse tóxico, é só passar mensagem para o e-mail ou WhatsApp que estão aqui no próprio vídeo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E nós vamos nos encarregar de bolar estratégias multidimensionais e multidisciplinares nos meus campos para que nós arranjemos a melhor saída, a melhor programação para o desenredamento e resolução do seu caso concreto. Dos 8 casos que nós expusemos na primeira parte, vemos que há um ponto em comum. É o que nós, em metodologia científica, chamamos navalha de Occam, ou seja, qual a explicação etiológica
Qual a raiz do destrambelhamento de toda a vida dessas 8 pessoas que nós mencionamos e acompanhamos? Porque estas pessoas, antes de chegarem até mim, tinham passado a vida inteira, décadas, anos, na convivência com elementos sugadores, narcisistas malignos, e mesmo após terem rompido, ainda manifestavam sequelas na saúde geral, na parte psicoemocional e inclusive nos seus circuitos neurobiológicos, porque a convivência com um elemento disfuncional espoliador, uma pessoa que optou pela solução narcisista, distorce o cérebro dos seus conviventes íntimos em vários circuitos, várias estruturas, notadamente aquelas que estão no miolo do cérebro, que é o nosso cérebro emocional. Só que essas pessoas, como procuravam ajuda numa época em que não havia este conhecimento subespecializado, eu mesmo digo que este é o livro que eu queria ter lido 33 anos atrás, uma vez que foi só em 2014 que eu montei o quebra-cabeça da dinâmica narcisista maligna, mudando o foco para entender como pessoas são contaminadas e distorcidas por elementos camuflados, perversos, dissimulados, e que quando interrogados esses elementos, essas pessoas, sabem negar na lata, desviar a culpa, distorcer fatos. Por isso que os narcisistas engabelam profissionais do maior naipe, seja de saúde, saúde mental, segurança pública, lei e ordem, religiosos, amigos familiares, vizinhos, porque eles são labiosos. Eles têm uma capacidade de engabelar sem peso algum na consciência. E até a gente montar o eixo fundamental que caracteriza a dinâmica narcisista espoliadora, que todos aqueles casos, assim como as centenas de outros que chegaram e chegam até nós, e que quando a gente trata um novo paciente, montando estratégias médica, psicológica, jurídica, econômica, pelas minhas formações, os pacientes às vezes chegam contando os seus sofrimentos incompreendidos por anos ou décadas, e quando eu começo a dar nome aos jogos e como que tudo se encaixa numa explicação muito bem montada e que o narcisista sabe manejar, as pessoas dizem, mas doutor Curto, o senhor conheceu a minha mãe? O senhor está descrevendo o que ela faz. O senhor conheceu meu esposo, meu marido? O senhor conheceu meu irmão? O senhor conheceu meu chefe? Porque narcisistas estão entre nós. Eles usam máscaras, porque eles são dissimulados. Aproximadamente 10% das pessoas que vivem entre nós são perversos dissimulados. Quanto mais sofisticado, mais dissimulado e camuflado é o narcisista, os mais estabanados, primitivos, mais trogloditas, esses são mais fáceis de identificar.
Eu sempre digo que o mal verdadeiramente ameaçador é aquele que não se reconhece de pronto, mas o que se revela na intimidade, porque eles ficam na fachada, na convivência social, fora do radar. Antes de responder, porque para chegar à resposta da pergunta, é possível uma relação narcisista dar certo? Eu tenho que fundamentar com os casos práticos, com a explicação da dinâmica, e daí eu dar uma explicação fundamentada. A ciência, aquela que pode realmente ser chamada de ciência, ela não é dogmática. Como dizia Karl Popper, a ciência é a única área do conhecimento humano que nunca considera ter chegado à verdade final. Sempre há um mais além, pontos que ainda não estão explicados, e o objetivo da inquisição, da pesquisa científica, é avançar para modelos que expliquem aquilo que ainda não está explicado pelo paradigma atual. Tanto que, ao chegar a esta explicação sobre narcisismo maligno, tive de rever todo um paradigma existencial de 42 anos. Qual era o meu paradigma existencial de 42 anos? Era este aqui que eu vou dizer para vocês. Pela minha formação humanista, até formação cristã, eu acreditava como as pessoas que elas têm uma ingenuidade de ter uma visão iluminadora da vida. As pessoas que têm uma visão iluminadora da vida, elas têm 3 premissas básicas, que eu tinha por 42 anos e tive que rever porque a experiência da vida, me deparando com vários seres das trevas na vida, no cenário da vida, porque, como dizia Shakespeare, o inferno está vazio porque todos os demônios estão entre nós. Eu brigava com a realidade de que havia pessoas genuinamente perversas. Então eu tinha 3 premissas fundamentais, que são as premissas que a gente aprende na premissa humanista e religiosa. Premissa número 1, de que todo mundo é bom por natureza. O ser humano, ele é por natureza bom. Como todo ser humano por natureza é bom, anseia o bem maior, não há quem cometa o mal deliberadamente e com decisão de permanecer no mal. Tudo não é uma questão de mostrar à luz as pessoas que estão desgarradas ou dar mais amor, que estas pessoas vão ser clareadas, iluminadas. Como as pessoas que têm uma visão iluminadora da vida, consertadora, salvadora, curadora, elas acreditam que todas as pessoas são por natureza boas e que ninguém faz deliberadamente o mal, é só por estarem transviados, é que o uso da força, até mesmo para se defender, é uma demonstração de inferioridade e é condenável. Ou seja, mesmo diante daqueles que cometem reiteradamente o mal, nós que estamos sendo alvo deste mal, não podemos usar da violência para brecar ou nos defender.
Porque toda demonstração de força é sinal de inferioridade. Ora, pessoal, estas três premissas não resistem a um exame do dia a dia de quem vive no mundo real. Não o mundo utópico, mas o mundo real. Tá? Porque as pessoas genuinamente perversas, elas se aproveitam dessas três premissas das pessoas que são compassivas, que têm essa visão iluminadora da vida. As pessoas, ou seja, os lobos em pele de cordeiro, se aproveitam dos cordeiros, que são aqueles que não querem usar da força e que perdoam incondicionalmente. As pessoas genuinamente perversas, as pessoas, os homens lobos, elas se aproveitam destas premissas das pessoas de bem para avançar no seu processo espoliador. Então, as pessoas genuinamente perversas, elas ganham um passe livre quando elas se defrontam com esta visão iluminadora das pessoas compassivas, da visão das ovelhas. Ainda existe uma outra visão, esta aqui não era a que eu albergava por 42 anos, mas que eu tive de rever para fechar o quebra-cabeça dos manipuladores perversos de conviventes íntimos, que são os narcisistas malignos. Esta premissa, esta visão iluminadora, humanista, religiosa, era a que eu tinha. Mas existe uma outra visão que também é passadora de pano para os perversos deliberados, os narcisistas malignos. Porque os narcisistas malignos são pessoas que são deliberadamente perversas. Elas sabem distinguir o bem do mal, só que elas se acham superior às regras, sem culpa ou remorso. As regras do bem e do mal valem para os outros, não para os narcisistas. Eles estão acima das regras e jogam fora das regras para se dar bem, sem culpa ou remorso. Aí é onde a outra corrente que tem permeado a história da humanidade e que tem sido muito fortalecida desde o século XX e agora ganhou robustez no século XXI, que é a do relativismo moral. Em que sentido? Se a premissa da iluminação, a visão da iluminação, tinha uma visão da ética das virtudes, que há uma visão do bem e do mal, mas que aqueles que permanecem no mal é porque eles ainda não foram iluminados o suficiente. Já a visão, que está muito robusta, mas não é da agora ela está mais robusta, é a do relativismo moral. Em que diz o seguinte: não existe bem e mal. Não existe uma moral melhor ou pior. Tudo é uma questão de diferença. Então, esta visão relativista, ela põe por terra todo um referencial
de tentativa de burilamento social individual. Por exemplo, um criminoso serial, ele não é que ele seja mau, diz esta premissa, tá? É que ele é apenas diferente, que ele tem uma compulsão pela maldade que ele não pode controlar. Um criminoso sexual, um pedófilo, por exemplo, segundo esta visão relativista, a pedofilia ela não pode ser algo condenável, porque é só uma opção diferente de viver. Diz essa visão, tá? E que o pedófilo, das duas, uma, ou ele, aí tem a bifurcação dessa visão, ou ele tem aquela compulsão, tipo o criminoso serial, o assassino serial, é como se ele tivesse uma compulsão que ele não pode controlar. Então, o criminoso sexual, o estuprador serial, teria uma compulsão de estuprar. Diz essa visão. E a visão ainda relativista diz que, ou seja, ele não tem culpa. O criminoso serial, seja de sangue ou sexual, eles não têm culpa. Eles são vítimas de uma condição. Então, não é questão de maldade ou bondade. Dizem alguns. E dizem outros que a pessoa que, por exemplo, pratica pedofilia ou incesto, tá? Que é a relação entre pai e filha, mãe e filho, irmãos, incesto ou a pedofilia, é apenas um amor diferente. Chegam a denominar a pedofilia de amor intergeracional, como também o incesto entre pais e filhos. Pessoal, aí é onde... Veja, aí é um campo fértil para os narcisistas. Por quê? Primeiro que, se a visão iluminadora ainda tinha uma ética das virtudes, existe bem e mal. Existe o certo e o errado. E o ser humano, ele responde pelos seus malefícios, mas ele é passível de reforma íntima. Todo ser humano. Não existe aquela pessoa que, se ela não for iluminada, ela não se renda à verdade. Essa é a visão iluminadora. Já a visão que derruba a visão relativista, ela diz o seguinte: primeiro que o criminoso serial de sangue ou sexual, ele é vítima de uma condição, então ele não responde. E a questão do... Quer dizer, então, que esta visão, se a visão moral da coisa termina de forma indireta passando pano para os criminosos e os narcisistas, tá? Eu estou falando porque os narcisistas são exploradores de conviventes íntimos. Existem no microcosmo e no macrocosmo. Mas aqui nós estamos nos detendo mais aos narcisistas de convivência íntima, aqueles que agem fora do radar, entre quatro paredes, e não o truculento, porque esse é muito fácil de identificar. É o vilão típico. Então, eu quero dizer que a visão, seja aquela visão moral, de que há sim mérito e não, mas que o narcisista merece 1 milhão de chances, aí o narcisista se aproveita dessa história de 1 milhão de chances. De que é possível uma relação narcisista dar certo, é aí a visão moralista que alimenta a esperança incondicional,
talvez no último minuto da prorrogação o narcisista se arrependa. Ou não. Mas que se a vítima, o alvo espoliado, desistir da empreitada, ele, o alvo, ou a vítima é que está sendo inferior. Ou seja, é um passe livre para o narcisista esticar a falsa esperança de que vai mudar. Já as visões relativistas dizem que o narcisista, ele, ou é vítima de uma compulsão que não pode controlar, ou ele é um espoliador, porque não existe bem e mal. Isto é um legado arcaico. Então, esta visão relativista é que é mesmo um passe livre para os narcisistas malignos. Portanto, pessoal, do ponto de vista dessas visões, a visão moral, o narcisista pode ser consertado e é possível que, como eu falei, no último minuto da prorrogação, a relação dê certo. Enquanto que a visão relativista responde a esta pergunta da seguinte forma: você tem que ter comiseração que o narcisista ele sofre de uma condição, ou ele de uma condição que está nos genes ou porque herdou do contexto, tá? Absorveu do contexto, então ele não tem culpa, a culpa vem de fora. Ou exclui toda a avaliação moral, juízo moral, porque tudo é relativo. Então, nesta visão relativista, o alvo não tem nenhum direito de criticar a visão do narcisista, porque toda crítica de conduta ela é relativa. Você está criticando do seu lado, mas você não tem o direito de criticar a conduta perversa do narcisista. Essas elucubrações filosóficas, elas têm relevância pessoal, porque elas têm permeado a história da humanidade e estão na crista da onda da atualidade. Porque nenhum desse lado relativista, nem o outro lado das virtudes, põe foco na dinâmica narcisista perversa. É uma dinâmica que não é abarcada realmente com estudo prático da convivência do narcisista com seus parceiros íntimos e com as pessoas que partilham da vida no trabalho, no meio religioso, no meio social, na família. Porque o narcisista é uma pessoa que tem um modo perverso de funcionar. Então, onde existem pessoas, existem narcisistas. Porque onde existem pessoas, sempre vai ter uma parcela dessas pessoas que vão, por uma questão vocacional, optar pelo caminho mais fácil de passar a perna nos outros, tendo a visão de que os fins justificam os meios. É a visão perversa, maquiavélica. Mas, e a sua opinião, doutor Kurt? O senhor que tem as formações médica, jurídica, saúde mental, neurocientífica do narcisismo e humanista de, vamos dizer, lidar com problemas. Pessoas que procuram o Senhor adoecidas e com a vida prejudicada em todos os contextos, em todas as áreas. Então vamos lá.
O cérebro do ser humano, aqui é um cérebro completo, aqui é a parte de trás, aqui é a parte da testa, e aqui é a parte que eu estou abrindo do miolo. Na verdade, o nosso cérebro ele tem 3 andares. Tem um cérebro que fica no miolo do miolo, que é um cérebro bem primitivo, chamado arque, um cérebro intermediário, chamado paleo, e um cérebro neo, que é o mais novo. Os 2 primeiros, o arque e o paleo, é o que a gente chama cérebro rápido, que é o cérebro impulsivo, emotivo, automático. O cérebro 2, o ser humano tem um cérebro rápido e tem um cérebro, o 3, que é o neocórtex, abrange aquilo que no ser humano se chama de cérebro lento, que é a parte mais recente do cérebro, mas no ser humano tem inclusive uma área que nem os nossos primos mais recentes, que são os primatas, possuem, que é essa parte aqui atrás da testa, que, se vocês forem ver nos macacos, ela é achatada, que não tem esta parte aqui do córtex pré-frontal, que é o bico do córtex frontal. Resumindo, é que nós, seres humanos, temos um cérebro reptiliano, impulsivo, automático, emocional, cérebro rápido, e um cérebro lento, que é um racional do pensamento abstrato. O que é que isso tem a ver? É que todos nós temos um cérebro animal, porque nós somos animais. Só que o que nos torna verdadeiramente humanos é a capacidade de abstrair e entender regras e obedecer a determinadas coisas em benefício do todo, mesmo que não represente um resultado agora. O ser humano ele pode desenvolver regras, sistema monetário, leis, livros, para transmitir para gerações, meses, anos e gerações seguintes. Coisas que os animais não têm. Então eu quero dizer que todo ser humano, como ele tem a parte animal, tem a parte do cérebro impulsiva, emotiva, todo ser humano. Mas o ser humano tem aquela parte dos filtros e freios. Olha a diferença. O animal ele vive para o dia de hoje. Quando não, para uma pouca estação, e alguns que tem aquela questão de armazenamento por períodos sazonais, mas em geral é numa visão de curto prazo, por automatismos, padrões. Todo ser humano, então, tem uma agressividade animal de autoproteção e de conquistar o seu espaço. Portanto, todo ser humano tem uma energia, todo homem, todo ser humano, uma força, uma pulsão que, diferentemente dos animais, que tem uma visão muito limitada de alcance, o ser humano, ele, por exemplo, a questão do incesto. Entre os animais, não existe barreira do incesto. Um animal, depois de certa idade, o filho passa a ser um parceiro sexual, não tem problema. Incesto é um regramento basicamente humano. A questão de valores, crenças, dando um referencial transcendente,
Isso é uma questão puramente humana. Então eu quero dizer que alguns dizem, aí vemos agora para vocês entenderem este aprofundamento. Aqueles críticos do meu trabalho dizem que é um pleonasmo, uma redundância, quando eu chamo narcisista maligno, porque dizem alguns, tá? Alguns críticos. Todo narcisista é maligno. Não existe um narcisismo benigno. Essa é uma crítica. Absurdo, pessoal. Eu acabei de dizer que a pulsão devida, esta agressividade de si, delimitar o espaço e proteger o espaço dele. Este é o meu espaço como individualidade, este é o meu espaço, nosso espaço como família, e no sentido de aprimorar as condições. Isso é um narcisismo benigno. Então, o ser humano que tem apagado todo o seu narcisismo, toda essa pulsão de autopreservação e de avanço, ele vira uma total marionete. Então, a pulsão de avançar, de aperfeiçoar, até a agressividade de se defender, a legítima defesa, isso é indispensável para a autopreservação e para o avanço na nossa vida e na sociedade. Portanto, quando eu falo que existe um narcisismo de vida, um narcisismo saudável, lógico, é que seres humanos têm que canalizar esta agressividade para se proteger e para avançar dentro das regras do jogo, dentro das balizas morais. Isso é um narcisismo benigno. O que torna o narcisismo maligno é quando esta agressividade ela é desenfreada e burla as balizas morais. O narcisista maligno é aquele que usa essa agressividade, essa pulsão, sem barreiras morais. Ele sabe que existem regras, mas as regras são para os outros. Ele consegue fingir que está do seu lado e ferrando você pelas costas. Daí, pessoal, porque o narcisismo benigno é o narcisismo saudável, de autoproteção, de burilamento, de ascensão. Podemos e devemos ascender, brilhar, progredir dentro das regras do jogo, até porque os recursos são escassos e a vida é uma competição pelos recursos escassos. O narcisista benigno sabe que tem o direito de brilhar, tem o direito de tentar ser campeão, tem o direito de tentar se esforçar por melhorar dentro das regras do jogo. O narcisismo maligno é aquele que procura atalhos, agir fora das regras, por trás, sorrateiro. Quanto mais sofisticado o narcisista, mais sorrateiro dissimulado ele é. Existe o narcisista truculento, o vilão típico que aparece já com as garras. Mas esse já é muito evidente. O mais sofisticado é o sorrateiro. Então, pessoal, existe sim um narcisismo benigno e existe um narcisismo maligno. Então, a primeira crítica da minha tese do espectro narcisista é que, dizem esses críticos, não existe narcisismo benigno. Todo narcisismo é maligno. Mentira! Existe um narcisismo benigno de preservar a sua individualidade e avançar e brilhar dentro das regras do jogo. Não há vergonha em querer melhorar. Não há vergonha em ter critério de eleição, de dizer, quero isso, priorizo aquilo, isto não é prioridade para mim. E o narcisismo maligno é que os fins justificam os meios.
Mas há outra corrente de crítica, é que diz que, aí já dizem outros, não, o Dr. Kurt está sendo psicofóbico quando chama narcisismo maligno, está estigmatizando os narcisistas. Ora, se todos nós temos narcisismo, por que estigmatizar aqueles que optam por uma maneira de viver diferente? Imagine, aí é aquela visão relativista. Se a primeira crítica diz que não existe diferença entre que o narcisista só existe o maligno, não existe o benigno, tá? Aí agora a visão relativista, ou seja, na primeira visão, eu estou dizendo que existe uma diferença entre bem e mal. Na visão relativista, que diz que todos temos narcisismo, mas a moral é algo relativo, então, na hora em que eu falo que alguém é um perverso, eu estou estigmatizando. Papo furado, pessoal. Esses que têm essa visão, que tenham para eles. Mas eu quero que ele diga isso para os pacientes que o procuram, por exemplo, um terapeuta, e está cheio de terapeuta com essa visão, tá? É que diz assim, todo mundo, não tem ninguém 100% saudável, 100% bom, vamos falar assim. E eles dizem, o narcisista é apenas diferente. Então você tem que entender a diferença. Ora, você está dizendo à pessoa que permaneça na mesma gaiola de um predador, porque o narcisista é um predador. O narcisista é um predador de seres humanos. O narcisista é um ser humano predador de seres humanos. O narcisista é um ser humano parasita de seres humanos. O narcisista é um explorador social serial. Então, no espectro narcisista, existe um narcisismo de vida que, inclusive, na dinâmica com um manipulador, distorcedor, subjugador narcisista, ele tenta exatamente quebrar todo o narcisismo benigno do alvo, para que o alvo não tenha mais barreiras e limites e não tenha mais energia para focar no seu engrandecimento pessoal, para que todo o pool de força vital do alvo seja dedicado ao dominador, explorador, parasita, sanguessuga, narcisista. Pessoal, aqui estamos encerrando a segunda parte do vídeo, que é narcisismo. É possível uma relação narcisista dar certo? É possível? Na primeira parte falamos sobre casos práticos, falamos sobre, agora na segunda parte, sobre o que há em comum naqueles casos práticos. Falamos sobre 2 pontos de vista que tem brigado pelo monopólio, pela predominância da visão da questão do bem e do mal, se existe bem e mal, como isso tem repercussão na resposta da pergunta do vídeo, se é possível uma relação narcisista dar certo. Nós falamos isso, ok? Falei aqui que existe um espectro narcisista, mas existe sim o narcisismo do bem, benigno, e existe o narcisista do mal, predador. Na próxima parte, nós vamos falar sobre a questão da questão do perfil predador,
mostrando inclusive como funciona na natureza e no reino da cultura. Vamos falar sobre os objetivos primários do narcisista, isso tem uma importância fundamental, tá? E como é que funciona a dança macabra entre o narcisista e o alvo? Isso é muito importante no entendimento da resposta que eu vou dar para o nosso vídeo. É possível dar certo uma relação narcisista? Então, dê um like no vídeo, se tiverem gostado. Espero que tenham assistido, se não assistam a primeira parte. Ainda teremos uma terceira parte e ainda teremos uma quarta parte. E eu espero que vocês se engajem, dêem um like, compartilhem. Lembrando que eu aqui tenho uma formação polímata, eu sou intérprete do mediquês, juridiquês, psicologês, narcolês, para montar estratégias do desenredamento, da desintoxicação, da superação, da reconstrução, da reinvenção, de pessoas que estão ou foram sugadas pelos predadores narcisistas entre nós. Muito obrigado pela atenção de vocês e encontro vocês na terceira parte do vídeo.